No livro de Jó, capítulo 38 ao 42, versículo 42, Deus respondeu a Jó de um redemoinho e falou longamente em respostas às perguntas de Jó. Há uma vastidão de escrituras nas quais Deus aparece na teofania e que não anula a aparição de Deus hoje através da palavra. Jesus era a palavra feito carne. William Branham não era a palavra feito carne. Não. Mas Deus era a palavra feito carne. Agora acontece que da mesma forma, na mesma proporção que Deus trabalhou na vida de todos os apóstolos e profetas, desde Gênesis até o Novo Testamento, Deus sempre repetiu a diferença é que no Novo Testamento aquilo que ele era em teofania no Velho Testamento, ele aparece em realidades no próprio Deus no Novo Testamento. Agora o que acontece é que o homem tem a letra da Bíblia. Grandes especialistas, doutores em divindade, para descrever, para explicar o que é a Bíblia. Na filosofia, na gramática, na sistemática, corrigindo os erros que eles detectam na Bíblia. O que para eles é erros. Só que esses erros que eles detectam dentro da Bíblia hoje não impediu de Deus abençoar o povo. Agora eu pergunto, com essas correções, que eles fazem hoje, qual é o benefício que está fazendo para o povo? O que nós temos de especialistas, doutores, corrigindo os erros da mensagem, corrigindo aonde o irmão Branham errou. Mas eu prefiro ficar com a mensagem, com os erros do irmão Branham intactos, como ele pregou, do que ficar com a mensagem corrigida pelos doutores da mensagem de hoje. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, está escrito: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui os teólogos, tanto teólogos da mensagem, como os teólogos da literatura, eles conseguem camuflar uma ideia nessa escritura para separar Deus do Cordeiro e mostrar que Deus é um e o Cordeiro é outro. Agora, Deus, o sentido da palavra Deus é uma expressão. É apenas uma expressão. Não existe um ser chamado Deus e um Cordeiro. Deus quer dizer, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração.
Mas para que ele se tornasse Deus, ele teve que permitir a queda de Adão. E perdoasse Adão, salvasse Adão da destruição. Para que através do seu perdão, Adão pudesse adorá-lo. Ali ele começa a ser chamado de Deus. Antes ele nunca foi chamado de Deus. O Espírito do Senhor que habita sobre as águas. Mas ele não era chamado de Deus. Após a queda e levantamento do homem, ele passa a ser chamado Deus. Cordeiro. Porque ele aparece como um cordeiro, animal de sacrifício. Animal de sacrifício. Natureza, a natureza do cordeiro. Quando ele aparece no Rio Jordão, enquanto João batizava, e aquela voz veio e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não quer dizer que aquele cordeiro era um ser divino. Era apenas um quadro de apresentação. Porque o cordeiro era um homem chamado de cordeiro. Porque ele estava entrando para ser lavado, ser limpo, ser purificado para o sacrifício. E ouve-se uma voz, aquela voz não era uma pessoa. Vê-se o cordeiro entrando na água, ao encontro de João. Aquela era uma pessoa. Aquele que estava aí no encontro de João era uma pessoa. A voz não era uma pessoa. A pomba não era uma pessoa. E viu o Espírito Santo descer como pomba. Ele viu o Espírito Santo. Ele não viu uma pombinha, um passarinho, mas ele viu o Espírito Santo em forma de pomba. Quer dizer, puro, limpo, sem mácula, sem maldade. Mas ele não viu um passarinho batendo asa, como os assembleianos, batistas, presbiterianos, todas as denominações pregam. Ele viu a natureza de uma pomba naquele ser, que ele viu a mesma natureza de cordeiro. Ali estavam as três naturezas. A natureza do homem, que era a natureza humana, a natureza divina, que era a pomba, e a natureza do sacrifício, que era o cordeiro. Mas não se tratava de três pessoas. Um cordeiro não é uma pessoa, é um animal. Uma voz não é uma pessoa, é apenas uma voz. Uma pombinha não é uma pessoa, é apenas um pássaro, uma ave. Mas João não viu uma ave voando, uma pombinha voando. João não viu um cordeiro quadrúpede de 4 pernas andando nas águas ao seu encontro. Não. Isso é ideologia religiosa. William Branham não era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repito, William Branham era um profeta mensageiro, no qual Deus confiava falar com ele, para que através dele nós pudéssemos ouvir a voz de Deus. Ele era a voz de Apocalipse 10:7. Porque Apocalipse 10:7 fala de uma dupla personalidade. Uma personalidade da eternidade e uma personalidade da terra. Um anjo da eternidade trazendo uma mensagem para o anjo terreno. Mas não basta só apenas nós, os ministros, pregadores, saber disso. A igreja, o povo tem que saber disso.
Mas quando Enoque estava em cima da carroça, lendo o livro de Isaías, e Felipe apresenta para ele e pergunta para ele: o que é que você está lendo? Ah, estou lendo o livro de Isaías. Mas você entende o que você está lendo? Não. Como vou entender se não tem quem explique? Aí Felipe sentou e foi explicar para ele. As pessoas que pegam a mensagem, lê a mensagem de capa a capa e não sabem o que ela está lendo. Não sabe o que está lendo. A menos que Deus levante um Felipe, a menos que Deus levante alguém e sente com essa pessoa e explique para ela o que ela está lendo. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Quem é esta árvore da vida? Jesus Cristo. Quem são esses 12 frutos? Os apóstolos. Esses são os frutos da árvore. A árvore da vida é Cristo. Os frutos são os seus apóstolos. A doutrina dos seus apóstolos. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Eles fazem até louvores, cantam, sem saber o que eles estão falando, sem saber o que eles estão cantando. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. De Deus e do Cordeiro. Aqui é duas pessoas, não é? Não. É natureza. E os seus servos o ouvirão. Se você é um filho de Deus, você tem a natureza de Deus e a natureza do Cordeiro. Mas você é uma pessoa, você não é duas pessoas.